Boa noite, pessoal. Estamos aqui abrindo minha primeira live. Vocês, quem tiver logado aí, quem estiver assistindo, vai ser a minha cobaia. E quem me segue já viu dizer que hoje é um dia especial. Primeiro, fazendo 54 aninhos de muita felicidade. Claro, muitos desafios também, mas a gente só conta a parte boa, né? É... Ai, já tô vendo aí meus amigos entrando. Ó, o Anderson, Carmen, boa noite, pessoal. Mande aviãozinho para seus colegas, mande aviãozinho para as pessoas que vocês acham que vai ser importante. Hoje a gente vai discutir aqui, eu quero ouvir vocês, eu quero ouvir a opinião de vocês. E se tiver sugestão, se tiver discordância, falem. Esse é o espaço para nós trocarmos ideias e crescermos, né? É um momento onde aqui não tem ninguém dono da verdade. Eu sou uma pessoa que gosto muito de estudar, gosto muito de ler, e todos os meus conhecimentos que eu vou colocar aqui agora são baseados em 3 pilares. Eu gosto de estudar muita filosofia estoica. Eu acho bárbaro porque é algo muito antigo, mas que traz conceitos ultramodernos que caem muito bem na nossa atual vida contemporânea. Eu estudo muito a psicologia da felicidade, que é essencial para a gente mergulhar. Depois eu ligo para ela. Mergulhar em nós mesmos, porque a liderança, eu não tenho como falar em gestão do outro se eu não falar na gestão, autogestão. Então tudo começa aí. Então é importante entender essa parte aí da psicologia. E a base forte, que eu gosto muito também, é a neurociência. Tudo está aqui, tudo está na nossa mente e a gente precisa de entender. Não cabe mais a gente não conhecer o funcionamento do nosso cérebro, porque isso é algo que determina a nossa realidade. Então a gente tem que, hoje, tá disponível, esse conhecimento tá aberto aí pra gente. Então é importante que a gente comece a se apropriar dessas informações. Então, o que eu vou dizer aqui é baseado nesses autores que eu leio, desses 3 temas, e da minha vivência como gestora, como líder, como mãe, também, que a mãe é uma líder dentro da casa dela, né? Nós todos somos líderes, gente, tá? Vamos lá, independente de você ter um cargo de liderança ou não, é importante você entender os princípios, porque todo momento da nossa vida, você precisa de estar ali tomando conta de uma determinada situação, conduzindo até a sua própria vida. Né? Se você, Velida, eu moro sozinha numa torre, eu sou Rapunzel, mesmo assim você tem que entender de liderança, porque você tem que liderar principalmente as suas emoções. Né? Então isso é importante. Então é baseado nisso que eu já falei pra vocês, quem tá no meu Instagram, que eu tô aqui pra abundar. Eu abri o meu Instagram pra dividir. Eu falo assim, conhecimento, ele não pode ficar apreendido. O conhecimento, ele tem que movimentar pra ele fluir. Então, o que eu aprendo no meu dia a dia, eu quero passar pra outras pessoas e quero receber de vocês também. Porque à medida que vai e vem, essa efervescência é que floresce e surge o novo. É a divergência de ideias, é a divergência de opiniões, é a troca de conhecimento que nos engrandece. Então esse espaço aqui é unicamente para isso, para eu abundar juntamente com vocês, tá bom? E o foco maior de eu ter abrido o meu Instagram é da gente trabalhar o fortalecimento das mulheres. Abundar no fortalecimento das mulheres na liderança. Só um minuto. Tô querendo ler aqui porque tem algumas coisas que estão falando. Adoro você. Oi, Carmen. Também, Carmen, te adoro. Vamos lá. Aí, qual é o tema do nosso... O tema, então, de hoje que a gente vai tratar?
é a questão de como produzir, ter alta performance. Eu tô pegando fogo de calor. Vanessa, cadê o ar-condicionado tá ligado? Como a gente tem um... Tô aqui pedindo a minha assessora, Vanessa, pra ligar o ar-condicionado. A pessoa nem começou e já tem assessora. Você tá vendo como eu sou poderosa? Aí, gente, como que vocês acham? Escreva aí. É importante? Ó, meu Alan, sucesso, você é um fenômeno. Você é um fenômeno, Alan. Adoro trabalhar com você, comprometido e receptivo, né? É importante isso. E então, gente, é importante, ó, essa questão de falar ni saúde do time, essa questão de falar ni felicidade do time, sim, é até uma obrigação social de uma líder, né? É obrigação social de um líder. Por quê? Porque a nossa vida, a vida de cada um de nós, ela é sistêmica. A gente não separa o profissional do pessoal. Ah, você tá com problema na sua casa? Deixa. Não tinha essa frase antigamente? Podre, né? Você tem problema em casa? Deixa fora da empresa, né? Você tem problema na empresa? Deixa fora da sua família. Gente, nós somos únicos. Como nós somos únicos, a gente carrega com a gente toda a nossa bagagem, toda a nossa vivência. Então, se a empresa zela pela felicidade e respeito do seu colaborador, vou começar do primeiro princípio, tá? Essa pessoa que tá bem no trabalho, que tá feliz no local de trabalho, ele com certeza leva também felicidade para sua casa. Carmen, sua equipe me recebeu muito bem. Obrigada, Carmen. Lá a equipe é top. Equipe de Sobral é top. Aí, gente, então assim, então essa pessoa que tem um trabalho, que é feliz no trabalho, ela leva essa felicidade para casa. Você já parou para pensar isso? Uma pessoa feliz no trabalho e leva felicidade para sua família? Ou vão pensar no impacto contrário? Uma pessoa que está infeliz, que está frustrada, que está chateada no seu trabalho, o que ela leva para casa? Ela leva tristeza, ela leva infelicidade, ela leva agressividade. E isso repercute no relacionamento conjugal. Isso repercute na criação dos seus filhos. E a gente sabe, a gente que estuda neurociência sabe que a memória da criança, ela tá em nós aqui. Tudo que eu vivi quando eu era criança está em mim ainda. Eu vou carregar para sempre, né? Ainda não. Eu vou carregar para sempre. Então, eu carrego as minhas dores, as minhas boas memórias, as minhas memórias ruins. Então, é muito importante que nós adultos, com esse conhecimento que hoje já se tem, né? Porque lá, quando eu era criança, há um tempo atrás, os pais não tinham essa informação. É importante que a gente, que como pais, nos preocupemos em criar boas memórias nos nossos filhos. Crianças criadas com boas memórias, crianças criadas com palavras de afirmação, são adultos mais confiantes. Isso não sou eu que tô falando, é a neurociência. Arlândio, meu querido, um cheiro pra você, pra Cléris e pra essa criança linda que você tá gerando aí, que eu tenho certeza que vai ser uma criança fortalecida. Porque vocês têm esse conhecimento e são pessoas que já desenvolvem essa tendência de serem pessoas agradáveis e gentis, tá? Então, gente, então pronto. Então eu falei dessa questão da gente ser... cuidar da felicidade do colaborador por causa do impacto social, tá? Então vamos lá, se uma família ela é feliz, ela trata bem a vizinhança, é todo um impacto social. Mas vamos agora pensar sob o olhar da empresa, tá? Seu chefe grita com você, é agressivo com você, critica o seu trabalho. Qual a sua disposição, qual a sua vontade de fazer um trabalho relevante? Qual a sua vontade, qual a sua motivação de fazer um over delivery, de entregar mais do que te pediu? Vamos ser bem sinceros.
A gente não tem. A gente não tem. Eu já vivi isso. Que eu tinha que tirar energia da onde eu não tinha para levantar da cama para ir trabalhar. Porque eu sabia que onde eu estava, eu não era relevante. Minha opinião não era ouvida. Eu não tinha voz. Isso é triste, tá? Então, quando a gente fala de cuidar dos seus colaboradores, é também impacto no resultado financeiro da empresa. Então, não deixem de valorizar esse cuidado. Por quê? Porque as grandes empresas, elas já estão cuidando disso. Então você, que às vezes é microempresário, que é um pequeno empresário, ou que está numa empresa pequena, que ainda não está valorizando isso, saiba, as grandes empresas já estão valorizando. Aí você vai me falar, Eita, mas eu conheço tanta grande empresa com chefe que é uma merda. Tem mesmo, tá? Porque da hora que a empresa tomou consciência disso, até a empresa conseguir mudar uma cultura organizacional, isso é complicado, não é fácil, tá? Não é fácil. Mas já existe um movimento nesse sentido. E aí eu vou até soltar aqui pra vocês, embora o tema da live não é esse, mas eu não resisto de falar. As mulheres, tá? As mulheres, antigamente, um tempo atrás, e ainda tem resquícios, tá? Porque a história se mistura, a história não tem um limite. Elas se travestiam de homens. Elas se travestiam não só de roupas masculinas, sabe aquela roupa que ele tá aí, aquela calça, com aquele blazer, com aquela camisa. Ali é pra se travestir, consciente ou não, ali era pra se travestir de homem, pra parecer um homem. Por quê? Porque o homem que era respeitado como líder, né? E ela travestia, inclusive, as suas características femininas. Ela acabava fingindo ser mais austera, ser mais agressiva, ser mais enfática, porque a ideia que se tinha de um líder era que um líder autocrático para conquistar o respeito do time. E aí, algumas mulheres disruptivas foram chegando com um olhar mais feminino, cuidando da equipe, preocupando com o detalhe, preocupando de verdade, preocupando genuinamente com o seu colaborador, ouvindo as pessoas. Gente, ninguém é dono da verdade. A gente tem que aprender a ouvir as pessoas, tá? Porque seu colaborador tem ideias magníficas para melhorar o seu processo que você não tem. Você tem que ouvir, você tem que ter humildade. Por isso, volta lá na psicologia, né? Humildade para ouvir o seu colaborador, para ouvir as ideias e implementar, valorizar a palavra do outro, valorizar a ideia do outro. Certo? Então essas mulheres disruptivas chegaram e aí, pasmem, o que aconteceu? A produtividade das empresas subiram em muito. Então as empresas lideradas por mulheres, elas têm um resultado financeiro melhor, têm qualidade de processo melhor, são mais valorizadas na bolsa de valores, tem vários índices. Eu não vou falar aqui todos, porque como eu disse, o tema não é esse, mas eu quis só puxar que inclusive existe agora uma linha que chama a liderança tem que ser reeditada. A liderança tem que ser reeditada. Porque essa juventude que tá aí, essa galera que tá aí, ela não aceita mais. Ela não aceita mais os desmandes que os chefes de ontem faziam. E vocês estão de parabéns, juventude. Tá de parabéns que vocês têm valores. Nós temos que ter valores. Se é dinheiro não paga. Na geração lá do meu pai, até uma parte da minha geração, a gente falava assim, eu tenho que aguentar porque eu tenho conta para pagar. Né? Hoje a juventude fala, gente, eu não aguento, nada paga o meu sossego. Então o líder tem que entender essa pessoa e tem que estar lá. Nós, de outra geração, nós temos que saber lidar com essas pessoas, porque isso é importante para a sociedade, como eu já disse, e para a organização, tá? Então eu vou querer falar aqui, eu listei aqui 6 chaves que contribuem para a saúde do time. Primeira chave, comunicação transparente. Tá? Então assim, a organização, gente, olha só, quem entrega o resultado é o time. Quem entrega o resultado é o time.
Então, por que vai esconder as coisas do time? O seu time tem que saber as estratégias, seu time tem que saber onde você quer chegar, seu time tem que saber os resultados. Existem pouquíssimas informações que são estratégicas. E tudo bem, não tem necessidade de estar abrindo as informações estratégicas. Mas as informações táticas, operacionais, é necessário que o colaborador seja comunicado. Gente, quem não sabe para onde está indo, qualquer lugar serve. Né? Então, você não quer chegar no resultado X? Você não quer sair de A e chegar em B? Então, seu time tem que saber como que é B, quais são os critérios que a organização valoriza para chegar até B. As pequenas vitórias têm que ser comemoradas, têm que ser celebradas. Elogios têm que ser verbalizados, gente. Eu tenho um amigo que fala, que eu gosto muito dessa frase dele, o óbvio tem que ser dito. Porque às vezes pensa assim, mas é óbvio que eu gostei do trabalho dele, ele deve saber. Não é óbvio, o óbvio tem que ser dito. Tá? Eu gosto de dizer o seguinte, emoção a gente não economiza. Pra que economizar emoção, gente? Vamos liberar. A vida é tão curta. Nós nascemos pra dar amor. E a gente fica regrando amor. Dê amor às pessoas que estão perto de você. Elogie de forma sincera, né, gente? Não vão sair por aí também elogiando todo mundo, com oba-oba, aquela pessoa que parece até que é hipócrita. A gente tá falando de verdade, a gente tá falando aqui de coisa sincera, de coisa séria, tá? De coisa séria. Porque nós estamos mexendo com as emoções das pessoas. E a emoção da pessoa é coisa séria. Não se brinca, tá? Então, a comunicação tem que ser transparente. Aí eu falei de elogio, mas eu quero falar outra coisa aqui. Quando a gente fala de uma liderança com resultado e com um time feliz, nós não estamos falando de oba-oba, tá? Eu gosto de dizer isso porque eu já recebi isso. Às vezes a pessoa fala assim, Avelita, deve ser, né, muito bom trabalhar com você, deve ser uma festa, né? Gente, é uma festa. A gente celebra muito, mas a gente trabalha muito. Então, eu quero dizer o seguinte, dentro da comunicação transparente, tá também dar feedback, tá? Então, se você é líder, saiba que decisões difíceis têm que ser tomadas. Conversas difíceis têm que ser iniciadas. Tá dentro da comunicação transparente. E a comunicação transparente, você vai falar isso com o seu colaborador. Você não vai falar isso pro seu vizinho. Você não vai falar isso para outro líder. Você não vai falar isso para outro colega de trabalho, não, que isso é feio. Isso quebra a qualidade da comunicação. Quando a gente tá falando aqui em comunicação transparente, é isso. Tem um feedback para dar pro colaborador, chega nele e fala, colega, vamos sentar aqui, vamos conversar. E aí tem todas as técnicas para dar um feedback, que eu não vou entrar nesse mérito aqui, podemos depois conversar sobre isso, tá? Mas decisões difíceis têm que ser tomadas. Então é importante que você tenha uma comunicação transparente, tanto para informar, para celebrar, para dar os passos, como também para conduzir o colaborador para ele crescer como profissional. Fazer despertar o melhor das pessoas é nosso papel. Nós temos que fazer isso. Tá? Despertar o nosso melhor é nosso papel, tá? Então vamos lá, de novo, volto para quê? Para autoconhecimento. Não tem como você cuidar do outro, não tem como cuidar da emoção do outro se você não cuida de você, se você não está feliz com você mesma. Então, se você não é transparente nem com você, como é que você vai ser transparente com o outro? Né? Então, fica a reflexão, tá? E eu tô jogando essa reflexão pra vocês porque eu me auto-questiono sempre, tá? A minha comunicação comigo mesma é muito intensa e, infelizmente, sou humana, cometo muitos erros ainda. E vou cometer até quando eu tiver com 154 anos, né? Porque faz parte da humanidade. Mas a gente vai... O importante é eu buscar ser melhor um pouquinho amanhã do que o que eu sou hoje, né? Então, segue aí. Então, primeiro item, comunicação transparente. A outra, o item para você conseguir elevar
o bem-estar do seu time é ter um reconhecer e valorizar, né? Reconhecer, eu já até falei um pouco lá na frente, né? Reconhecer, celebre, elogie, conduza, certo? Conheça os perfis. Outra competência que todo líder tem que ter é conhecer de perfil comportamental. O que é perfil comportamental, para quem não conhece? Tem a teoria DISC, tem outras teorias, tem diversas teorias que você, convivendo com a pessoa, pela forma como ela relaciona, pela forma como ela se comunica, pela forma como ela faz as entregas, você vai conhecendo o perfil dela. E aí, aquela coisa não é dar pro outro o melhor meu, é dar pro outro o melhor que ele merece. Porque cada pessoa quer receber as informações, quer receber a comunicação de uma forma. E eu tenho que saber perceber o outro para saber fazer a entrega de acordo com o que ele sabe receber. Muitas vezes a gente ouve assim, eu mesmo já ouvi, eu já pensei também, tá? Ai, gente, fala, aquela pessoa não entende nada que a gente tá falando, meu Deus. Vem cá, você está falando para a pessoa certa? Você está sabendo comunicar? Você sabe, você entende como é que aquela pessoa, qual o estilo comportamental dela? Como é que ela recebe a informação? Ela é uma pessoa mais detalhista para receber informação? Ela é uma pessoa mais objetiva, mais rápida para receber informação? Como é que é o perfil dela ao receber a informação? Essa é uma informação importante que nós devemos ter e que vamos discutir isso, inclusive na mentoria que eu vou ministrar. Tem uma aula que nós vamos discutir sobre os perfis e como relacionar com esses perfis comportamentais. Então, se você tem interesse, já inscreva lá na minha mentoria. Lembrando, nossa mentoria é totalmente gratuita, tá? Vamos mesmo abundar, esse é o objetivo. Abundar, disseminar conhecimento e criar um exército de mulheres fortes, mulheres que sabem o que quer, mulheres que estão prontas para galgar a liderança com a liderança sênior, tá? Então, reconhecimento e valorização, autonomia e empoderamento. Gente, eu, por exemplo, não gosto de microgerenciamento em mim. Já pensou? A pessoa pede você para fazer uma coisa e fica em cima. Avelita, quantas linhas você fez? Avelita, tinha que fazer aquilo, você já fez? Microgerenciamento, gente, é papel de líder inseguro. Microgerenciamento é papel de líder centralizador. Solta essa bola de microgerenciamento. Empodere sua equipe, dê autonomia para sua equipe. Claro que, de novo, volto de 2 pontos. 2 pontos. Autoconhecimento e volto no conhecimento do outro, tá? Avelita, qual a sua forma de liderar? Como é que é a melhor forma de liderar? Eu acho que não existe a melhor forma de liderar. Existe a forma de cada um. Quando você conhece, tipo assim, é porque minha forma de liderar é X. Gente, mas se as pessoas, cada um é um ser, cada um é uma pessoa, cada um é um modelo próprio, por que a gente vai pôr tudo numa caixinha só? Então você tem que entender de perfil comportamental, você tem que ter autoconhecimento para ter humildade de observar as pessoas, humildade de ouvir as pessoas, humildade de perceber a pessoa e trabalhar cada liderado de acordo com a necessidade dele. Tem liderado que ainda não está pronto para você dar muita autonomia para ele. Você dá total autonomia para ele. Por que ele não está pronto? Porque ele está no nível 1 de maturidade. Então você tem que entender o nível de maturidade que ele está. Aí, como é que você tem que trabalhar com esse liderado? Com esse liderado, você tem que sentar, explicar o que você quer, pedir ele para repetir. O que eu disse mesmo que é para você fazer? Ele vai repetir. Aí, depois que ele repetiu, você deixa ele fazer e pergunta: quanto tempo você tem para me entregar isso? Aí ele vai falar: daqui 3 horas. Então tá, daqui 3 horas você me procura. Deixa ele fazendo. Dá sossego à pessoa. Tá? Deixa ele fazendo. No tempo, daqui 3 horas ele vai vir te entregar. Se daqui 3 horas ele não vier, você vai ter que ir atrás. Fulaninho, e aí, como é que tá? Né? Ok.
Esse é o colaborador que ainda está no nível de maturidade 1, que você não dá autonomia total, mas você repara que aquelas 3 horas que ele pediu, você deu autonomia para ele lá fazer. Você confiou que ele ia fazer bem, né? E se ele não fizer, como ele está no processo de aprendizagem, cabe a você ir lá de novo, né? Falar, tem todo um processo que não está aqui, mas eu quero voltar para falar do empoderamento e da autonomia. Agora já tem colega, já tem colaborador que é autônomo, que sabe, líder, muito colaborador seu que está no operacional, sabe mais do que ele está fazendo do que você. De novo, eu tô falando isso baseado em mim. Né? Eu tenho colaborador lá que sabe fazer mais determinados processos do que eu. Tá? Porque eu não operacionalizo. E tá tudo bem. Né? Então, pra que eu vou ficar no pé do cara o tempo todo? Isso e aquilo. Então, dê autonomia e empoderamento. Confie na sua equipe. Se você não confia na sua equipe, é porque você, líder, não está sabendo preparar a sua equipe. Né? Então, porque você, líder, não está sabendo fazer as ferramentas adequadas, dar feedback adequado, fazer o acompanhamento adequado, segurar na mão na hora que ele precisa, tá? Então, eu gosto muito porque, assim, é muito comum, às vezes, quando a gente tá numa equipe de gerentes, de líderes, né, de pessoas que conduzem outras pessoas, essas pessoas falam, mas minha equipe é isso, minha equipe é aquilo. Infelizmente, tem esse tipo de conversa, tá? Eu fico constrangida porque se eu falar mal da minha equipe, para mim, eu estou falando mal de mim. Por quê? Porque se a equipe não está preparada, foi eu que não preparei. Eu que não conduzi, eu que não orientei, certo? Então, é isso. Dê autonomia, dê empoderamento, prepare a sua equipe, dá trabalho, mas o nome é trabalho, tá? Se você não quer o desafio de ser líder, que dá muito trabalho mesmo, certo? E dá muita dor emocional mesmo, porque você tem que contrapor você. Tem muitas vezes, é você que não tá legal. E você tem que assumir isso pra você mesmo. Porra, eu não preparei o cara. Gente, eu não fiz. Gente, aquele cara sabe mais do que eu, tá machucando meu ego. Como é que eu faço com esse ego meu, que tá gritando aqui de inveja, de raiva? E o cara é bom, é foda, e eu que tô... Entendeu? Então, tem que trabalhar as suas emoções, tá? O outro pilar é preocupar, cuidar do equilíbrio vida pessoal com vida profissional. Isso eu falei lá no início, né? A vida é sistêmica, gente. Não se separa, tá? A gente não separa. Aqui a pessoa entrou na empresa, tira a roupinha de pai. Seu filho está doente, mas aqui não. Aqui não é pra ter problema, não. Não existe isso, gente. A vida é sistêmica. Então a gente tem que cuidar para a pessoa ter um equilíbrio profissional e pessoal. Pessoas com equilíbrio profissional e pessoal são pessoas que produzem mais. São pessoas que produzem mais. Vanessa, minha assessora, como é que eu faço para ver se alguém tá falando alguma coisa, perguntando alguma coisa? Você vai falando? Tá. Porque, gente, eu tô falando. Vocês podem falar aí, tá? Eu quero ouvir vocês. Eu quero ouvir o que vocês têm a dizer. Tá? Mary Ellen, minha linda. Joana. Edmundo. Tô adorando ver vocês aqui. Laís, tá? Tá cheio de gente boa aí dessa live, tô sabendo. Gente com muita experiência. Gente que pode contribuir. Joga aí, escreva aí, dê sua opinião. Tem mais alguma coisa que eu ainda não falei que é importante? Anotem aí, vamos dividir isso aí, tá bom? Um ambiente de trabalho, eu falei que eu ia falar 6 chaves. E eu já tô na 5ª, só faltam mais 2. Então, se alguém quiser falar, entrem, vai dando a contribuição, que eu tô aqui para... Não precisa ler. Certo. Aí, vamos lá. Eu não tô conseguindo falar e lendo, mas Vanessa vai me orientando aqui, tá bom, gente? Pessoal, um ambiente de trabalho positivo.
Um ambiente de trabalho positivo, você tá vendo que uma coisa vai amarrando na outra, né? Então, assim, equilíbrio da vida pessoal e profissional, um ambiente de trabalho positivo. Gente do céu, a gente passa 8 horas por dia no trabalho, né? Das 24 horas do dia, 8 horas é dormindo. 8 horas é no trabalho. As 8 horas é ali, né? Dispersa ao longo do dia. Mas eu vou dizer, no mínimo, 8 horas de trabalho. Existem casos que é até mais, né? E se for contar da vida, são 30 anos na nossa vida, ou 35 anos na nossa vida, ou mais, dentro do ambiente de trabalho. Presta atenção, esse lugar tem que ser bom, esse lugar tem que ser positivo, esse lugar tem que ser empoderador, esse lugar tem que ser um lugar que desperta o melhor de cada uma das pessoas. A pessoa tem que ter desejo, tem que ter tesão de ir pro trabalho. Né? A pessoa tem que ter... Eu hoje mesmo tava pensando, falei, gente, que bom, que vontade de trabalhar. Levantei no energia, porque meu aniversário eu fico mais entusiasmada do que os outros dias, tá? Então... Queria me arrumar mais bonita e queria estar lá no meu trabalho, sabe? É tão bom isso, porque também, sabe, gente, eu já vivi um período que, de fato, eu sofri assédio moral no trabalho e eu não tinha ânimo de ir pro meu trabalho. Eu caçava energia do meu útero para ir pro trabalho. E eu não tinha. Ia. Mas não, e não tem coisa mais triste. Então, assim, que bom. Eu agradeço a Deus por todas as coisas que eu vivi, todas as dores que eu vivi, todos os desafios que eu passei, porque eles me forjaram. Hoje eu trago uma missão. No meu local de trabalho, eu não admito que ninguém seja maltratado, ninguém seja diminuído, que ninguém tenha esse tipo de dor. Certo? Nem eu como líder, nem eu como colega. Eu sou uma leoa, tá? Por quê? Porque nós temos que proteger as pessoas. Como é que é, Vanessa? E esse é o papel do líder. É a responsabilidade do líder. Esse é o papel, esse é o papel do líder e eu acho que eu vou defender. Esse é o papel de cada um de nós. Certo? Do líder é essencial. Agora... é o papel nosso. Às vezes tá trabalhando com um colega ali do lado. Tá vendo que o cara não tá legal, que a mulher não tá legal. Tá vendo que tá sofrendo uma pressão da porra. E a gente prefere fingir que não tá vendo. Né? Depois fica sabendo, fulano não tá bem, tá de depressão. Oh, meu Deus, é mesmo. Né? Nós não temos a cura. Não tô dizendo isso, nós somos responsáveis por isso. Mas, assim, a gente pode acolher as pessoas. Com um olhar, com um abraço, com um bom dia, com um sorriso, com um apoio, com um ouvido. Tá? Feitando em ouvido, eu vou falar em ouvido. Vanessa vai querer até me desmentir aqui, mas assim, é porque é um treinamento. Eu tô treinando meu ouvido. Porque eu sou essa pessoa falante e cheia de solução. O que acontece? Quando a pessoa vinha falar comigo... eu já tinha logo a solução. Isso é péssimo, isso é podre. Isso é podre. A pessoa só quer falar. Resolver o problema dos outros é muito fácil. Né? A gente tem uma facilidade de entender a vida dos outros. A gente entende a vida dos outros em 2 palavras que ela fala, a gente entende e sabe solucionar. Agora a vida da gente não sabe resolver. Né? Então, só ouve. Eu tô treinando isso. Só ouve. Abraça. Acolhe. Entendeu? Tá, um ambiente de trabalho positivo. É importante ter. E a última chave, neste momento, não que não tenha mais, mas das 6 chaves que eu pesquisei, vou colocar aqui para vocês e que também trabalho com elas, é desenvolver as pessoas. Gente, é tão bom, é tão gratificante. É tão gratificante quando você vê a amplitude, o quanto a pessoa era e o que a pessoa passou a ser. Porque você começou a dar feedbacks sinceros, transparentes, verdadeiros, bem feitos. Tem que estudar. Tem que estudar, tá, gente? Tudo é técnica.
Tudo é técnica, tá? Então, se você quer ser líder, porque é gente, sabe? Cuidar de gente, você tá lidando com as emoções das pessoas. Então, assim, é porque eu faço tudo da intuição, eu sou ótima. Cuidado. Você é ótima, mas pode ser que você tá machucando alguém e nem sabe, não tá vendo eu falar que eu achava que eu era ótima e aí eu ouvia e tinha solução? Isso era horrível, né? Então, é importante, sim, a gente desenvolver as pessoas, a gente trabalhar com o crescimento das pessoas, a gente incentivar, a gente ver um colega galgando funções melhores, crescendo, que seja seu liderado ou que não seja seu liderado, que seja um vizinho que você dá um feedback, né? Desde que você, né, tem espaço pra isso também, que também é outra coisa chata, tá, gente? É sair dando feedback pra todo mundo, é chato. Fica parecendo que a gente se acha melhor do que o outro. Então tem que saber também o momento, a hora, né? Se você tem intimidade pra isso, tem liberdade pra isso, certo? Então, ao longo dessa live eu quis compartilhar algumas práticas, dizer alguns casos, gostaria de ter ouvido um pouco vocês, mas tá ótimo, adorei a participação, né? Como eu disse, minha primeira live eu tô super incutida, né? Teve uma super audiência, vai ficar gravado aí, então depois pode compartilhar com outras pessoas, tá? E vamos pra frente, tá? Gente, é assim, cada dia crescendo um pouquinho, cada dia melhorando um pouquinho, sendo muito gentil com a gente mesmo, tá? Porque às vezes a gente quer ser muito duro com a gente. Seja bonzinho com você, se abrace, tá? Sério. À noite, quando você deitar, imagina você se abraça, assim, se ama e fala, gente, como você é uma pessoa boa. Como o dia foi bom hoje com você, como você foi fantástico aquele momento. Sabe aquela horinha, aquilo ali, você nem devia ter feito, mas tá tudo bem, amanhã você faz melhor, tá? Porque você é a pessoa que tá se construindo e eu confio em você. Então, fale isso pra você mesma, fale isso pra você mesmo, tá? Gente, foi um prazer estar aqui com vocês. Um grande cheiro no coração de cada um de vocês. Muito obrigada. Agora eu vou ali curtir uma festinha que as meninas estão fazendo surpresa pra mim. E daqui 15 dias tem live. Tá. E daqui 15 dias tem mais live, tá? Daqui 15 dias tem mais live. Espalhem. Contem pros seus colegas. Divulguem. Vamos aqui. Venham com mais liberdade pra poder falar. Quero ouvir vocês também, tá bom? Escrever aí que eu quero ler a participação de vocês. Um cheiro pra todo mundo. Minha primeira live, não sei como é que desliga. É só fechar? Porque eu não posso perder, que eu tenho que